Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo, transmitindo um grandioso culto da parte de Deus para os nossos amados irmãos que neste momento estão sintonizados conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui essa noite num propósito glorioso de transmitir uma palavra de poder que alcance a tua vida, a tua casa e a tua família. E um período tão infértil, tão difícil em que nós estamos atravessando. A humanidade está perplexa, correndo de um lado para o outro, fazendo pergunta. Existem pessoas cristãs, conhecedores da palavra, que estão preocupados, estão com medo, estão com a fobia. Mas hoje eu quero trazer do alto céu, para você, meu amigo, para você, minha irmã, para você, pastor, para você, amigo de batalha, para você, crente no Senhor Jesus, para você, católico, para você que não tem nenhuma denominação. Eu trago essa noite uma palavra de Deus, diretamente aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Campos Gerais, número 1074, uma poderosa palavra para a tua vida. Vamos fazer uma leitura comigo. Você que está aí sintonizado conosco nesse momento, pega aí a sua Bíblia, amém? E nós vamos fazer uma leitura muito forte, muito poderosa. Evangelho de João, capítulo de número 3, e o versículo 14, está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de Deus poderosa para o nosso coração. Mas para falarmos dessa palavra aqui, convém que o Filho de Deus seja levantado. Hoje, para nós introduzirmos essa palavra, eu quero voltar um pouquinho com você, amém? Quero voltar um pouquinho atrás, lá no livro de Números, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4, uma palavra para nós podermos entendermos tudo isso aqui. Vamos voltar um pouquinho, 1500 anos atrás, amém? 1500 anos antes de Cristo. Vamos ver então essa palavra poderosa do nosso Deus. Números capítulo 21 e o versículo 6 está escrito assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, abrasadora, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. E o Senhor, peça para o Senhor que tire do nosso meio essa serpente abrasadora. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente em alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha aqui, que palavra poderosa. A Bíblia diz que Deus, havia mandado ordenado o povo, juntamente com Moisés, que subisse do Egito, que saísse da onde estava e fosse para a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou neste caminho, e o povo começou a falar contra Moisés, começou a falar contra Deus, que havia tirado eles para morrer no deserto, para que morressem no deserto, pois aqui nem pão e nem água tem. E a alma do povo se fastiou, a alma do povo se angustiou, e o povo começou a pecar, a falar contra Deus, a blasfemar contra Moisés, a dizer coisas horrendas, a praticar delitos, coisas que entristeciam o coração de Deus. E quando o povo começou a se comportar dessa forma, Deus então enviou no deserto serpentes abrasadoras, e aquelas serpentes começou a picar o povo, e o povo começou a morrer. Muita gente foi morrendo, mas muita gente mesmo, saiu 600 mil pessoas do Egito,
e agora começou a morrer um atrás do outro, de forma que o povo começou a ficar assustado. Mas o povo ainda não entendia e não reconhecia o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas de repente parece que alguém começou a entender que tudo aquilo estava sobrevindo sobre eles, porque eles haviam pecado contra Deus, falado contra Deus, pecado contra o próprio Moisés. Então agora o povo procura Moisés como um gesto de arrependimento, e eles pedem para que Moisés revogasse a Deus, para que Moisés buscasse a face de Deus, porque eles haviam arrependido de tudo ou de todo mal que eles haviam feito. Quando eu olho para essa palavra aqui, né, Moisés agora recebe uma ordem de Deus, o próprio Deus para Moisés: Moisés, olha, faz uma serpente de metal, coloca sobre uma haste e coloca em pé, né, todo aquele que for mordido e olhar para essa serpente, certo, não morrerá, será curado. Aquela serpente, ela era nada mais, nada menos a simbologia de que o próprio pecado do povo. O que estava matando o povo era o próprio pecado. O que estava destruindo aquela nação de Israel eram as suas atitudes, as suas decisões, é que estava levando o povo de Israel à ruína. Aquela serpente abrasadora, ela simbolizava mais nada mais que a consequência do próprio pecado que Israel estava cometendo. Quando nós olhamos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, nós entendemos que, aleluia, Jesus também havia de ser levantado em uma cruz, havia de ser crucificado. Era uma maneira de execução que o Império Romano praticava com todo ladrão. Então Jesus, ele foi executado como se fosse um ladrão, ele foi executado como um pecador, sendo ele sem pecado, fez-se pecador no nosso lugar, assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas transgressões, morreu no nosso lugar. Simplesmente também o problema da humanidade, quando Jesus foi enviado por Deus, era o pecado. O que distanciava o povo de Deus era o pecado. O que trazia morte, o que trazia juízo para o povo era o próprio pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi, aleluia, erguido naquele madeiro, por causa do meu, do seu e dos nossos pecados. Mas ali, naquele deserto, o povo de Israel, eles tinham recebido de Deus uma oportunidade. Se eles arrependessem e olhassem para aquela serpente, certamente eles não morriam, mas eles tinham a liberdade de fazer a sua escolha. Se eles não arrependessem, ia continuar morrendo um atrás do outro. Muita gente já havia morrido, muita gente já havia perdido as suas famílias, consequências das suas atitudes, consequência das suas decisões. Toda decisão fora do Senhor nos traz consequência. A humanidade hoje, ela está passando por fortes consequências. Nós estamos vendo o mundo inteiro passando o pior período do mundo. Nós estamos vendo vidas descer a sepultura a todo momento, e o povo está com medo, o povo está amedrontado, né? Eu olho hoje para o cenário em que nós estamos atravessando, e eu me recordo desse momento aqui, aleluia. Eu me recordo da situação de Israel no deserto, né? Aquela serpente, ela simbolizava nada mais, nada menos que o próprio pecado de Israel. Então, quando Israel era mordido por aquela serpente abrasadora e olhava para aquela serpente de metal, Israel era curado, a vida deles era poupada, havia livramento. Quando eu olho para a morte de Jesus na cruz, eu vejo Deus nos dando uma oportunidade de livramento. Salvação é livramento. Lá no deserto, Deus enviou livramento
para o povo de Israel, porque Israel se arrependeu. Israel, ele se arrependeu do que havia falado contra Deus. Israel se arrependeu do que havia praticado contra Deus e contra Moisés. Israel falou coisas terríveis contra Deus, e por causa disso, aleluia, muitos perderam a sua vida. Muitos, não foram poucos. Mas agora eu olho aqui no capítulo de número 3, no verso 14 e 15, né? Dizendo que o Filho do Homem há de ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Quando Deus enviou aqui o seu Filho amado, aleluia, Ele enviou Jesus aqui para assumir a nossa culpa, para pagar o preço pelo nosso pecado. Jesus, ele se fez pecador no nosso lugar. Jesus, ele doou a sua vida pela nossa vida. Ele morreu no nosso lugar para tirar de nós a condenação que já era, aleluia, sentenciada. Nós já estávamos condenados, mas Jesus, ele veio aqui e assumiu o nosso lugar, aleluia, e deu a nós a salvação, o livramento, aleluia, nos deu o livramento da morte. E hoje nós olhamos para o cenário em que nós estamos vivendo, e nós percebemos que hoje a mesma consequência, hoje vidas estão morrendo a todo momento, porque a morte, o pecado traz a morte, não só a morte física, traz a morte física e traz a morte espiritual também, que nos distancia de Deus. O pecado, ele rouba a nossa paz. O pecado, ele tira de nós o direito da vida eterna. Quando nós entramos pelo caminho errado, quando nós passamos a andar pelos nossos próprios entendimentos, pelos nossos próprios desejos, nós ficamos desconectados de Deus. Nós tornamos, então, agora separados de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós entendemos que haverá consequência. Haverá consequência. Existem aqueles que deixam o Senhor, perdem famílias, perdem filhos, perdem saúde. Existem aqueles que perdem a sua própria vida, a própria vida. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é aquele que, aleluia, quando eu aceito Ele, Ele muda a minha história, Ele muda a minha trajetória, Ele muda, aleluia, a minha vida. Ele escreve uma nova página. E olhando para esta mensagem aqui, eu começo a entender, a olhar para toda essa situação aqui, né? Que Ele assumiu a nossa culpa, foi crucificado, né? Era uma maneira de execução. O Império Romano era uma maneira de fazer uma execução, executar um ladrão, e Ele foi executado como se fosse um ladrão, aleluia, mas Ele não era ladrão. Ele foi executado como se Ele fosse um pecador terrível, mas Ele nunca pecou. Mas Ele fez tudo isso para nos dar direito à liberdade. A humanidade, com seu próprio pecado, gerado consequências, e consequências terríveis. Hoje eu fico olhando para tudo isso e eu fico meio que amedrontado, sabe? Porque hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque Ele trouxe a vida de volta para nós. Jesus, ele patrocinou a nossa liberdade. Ele trouxe para nós a vida. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 53, o verso 5, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo a tua atenção neste momento. Há 1500 anos atrás, nós percebemos que o pecado fez que descesse sobre Israel uma maldição, e muitos morreram. Foram muitos. Não havia lugar para sepultar tanta gente. Corpos ficaram estendidos pelo deserto. Muitos corpos, muitas famílias, muitos pais perderam seus filhos, muitos filhos
perderam os seus pais. E aquele povo entrou num processo de arrependimento. E aquele arrependimento do povo fez com que Moisés orasse e Deus manifestasse a sua misericórdia. Por um lado, nós olhamos e percebemos que Deus é misericórdia. E Deus não tem como Ele não manifestar a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Mas Deus é tão bom que Ele é justo. E por ser justo, Ele haverá de praticar a sua justiça, né? Ele haverá de vir com a sua justiça. A Bíblia nos traz uma simbologia sobre aquela serpente de metal. Metal fala de juízo, metal fala de julgamento. Então nós entendemos que Deus haverá de vir com juízo e com o seu julgamento. E hoje nós olhamos aqui e percebemos Deus falando de forma extraordinária, coisa gloriosa. Olha bem, o Filho do Homem há de ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje não tem uma serpente para nós olharmos, mas nós podemos olhar para a mensagem da cruz. Há mais de 2000 anos ele morreu pregado naquele madeiro. Ali ele disse bem forte, no último suspiro está consumado. Ele decretou ali a falência do inferno e abriu a página de oportunidade para nós termos uma nova história. Mas a humanidade tem distanciado de Deus. O pecado continua separando o homem de Deus. E nós percebemos que pessoas estão morrendo a todo momento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Israel passou a ter livramento quando se arrependeu. Quando Israel se arrepende e olhava para a serpente, eles eram curados. Quando nós pecamos e arrependemos e olhamos para Jesus, o nosso pecado é perdoado. O pecado leva à morte, o pecado nos leva a juízo de Deus, a condenação. O pecado separa o homem de Deus. O pecado rouba a paz do homem. O pecado nos traz a morte. O pecado tira de nós o direito da vida eterna. E hoje eu estou trazendo esta palavra em um momento tão difícil. Uma escassez tão grande de paz. Nós olhamos, as pessoas estão assustadas. Existem pessoas conhecedoras da palavra que estão com medo de morrer. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus é que vai dar a última palavra. A última palavra é Deus quem dá na minha vida e na tua vida. Para aqueles que estão conectados no Senhor, para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que se arrependeram do pecado em que cometeu, em que praticou. Aleluia. Para aqueles que deu meia volta e agora tem andado, trilhado os caminhos do Senhor. Aleluia. Há um anjo acampado ao teu redor para te guardar e para te proteger. Aleluia. Mal nenhum chegará à tua casa. Aleluia. Jesus disse assim, não temas, não tenha medo. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. O escritor aos Hebreus, ele deixa uma palavra para nós dizendo assim, capítulo 10, o verso 38, o justo viverá da fé. Aleluia. Vamos de fé em fé. A fé não pode, aleluia, ser destruída. A nossa fé nos garante a nossa vitória. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que era naquela época uma das menores sementes, ele disse, vocês ainda podem dizer para aquele monte, ergue-te e precipita-te no mar, e isso vai acontecer. Jesus estava dizendo assim, com a fé que você tem, grande ou pequena, você vai vencer. Se você confiar em mim, aleluia, se você não olhar para trás, se você não tirar a mão do arado, se você não deixar os meus caminhos, se você, aleluia, não se contaminar com o pecado, se você, aleluia, não andar segundo o curso deste mundo,
mas andar segundo a minha vontade e a minha palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convém que o Filho de Deus fosse levantado. Jesus, ele foi levantado naquele madeiro, para que nós hoje pudéssemos entender a mensagem da cruz. A cruz era a maldição, e a maldição era o nosso pecado. O pecado traz maldição, o pecado traz miséria, o pecado traz a morte, o pecado traz separação entre Deus e o homem. O pecado destrói famílias, o pecado tem destruído jovens, o pecado tem destruído casamentos, o pecado tem destruído homens de Deus, mulheres de Deus. Quando nós abrimos uma brecha para o pecado, ele rouba de nós aquilo em que nós recebemos lá na cruz, a liberdade. A morte de cruz nos trouxe a liberdade. Hoje nós somos livres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos livres, nós recebemos a nossa carta de alforria. Jesus morreu no nosso lugar e nos deu uma carta de alforria. Estamos livres, nós somos livres, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa liberdade, mas aqueles que não servem a Deus continuam escravos. A morte de cruz não valeu nada para eles. São escravos, escravos dos vícios, de ruína, escravos de prazer e de desejos, escravos de tantas coisas ruins que tem trazido para a humanidade, aleluia, a destruição, a morte. Se nós pararmos nesse exato momento e fazermos 1 minuto de reflexão, nós vamos entender que tudo o que está acontecendo é culpa do próprio homem. O próprio homem. Deus é tão bom, aleluia, que permite nós plantarmos o que nós quisermos, mas Ele é tão justo que Ele permite nós colhermos o que nós plantamos. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta pecado, colhe maldições do pecado. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta paz, colhe paz. E quem planta justiça, vive e anda na justiça. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo, enquanto não conscientizou do pecado que havia cometido contra Deus e contra o próprio Moisés, enquanto o povo não conscientizou que aquela serpente abrasadora era o próprio pecado em que eles estavam cometendo, era a própria maldição que eles haviam semeado. Mas quando eles reconheceram que tudo aquilo que estava acontecendo com eles, todas aquelas mortes, toda aquela ruína, era culpa deles. Quando eles reconheceram e se arrependeram e pediram para que Moisés rogasse a Deus, Deus então manifestou a sua misericórdia, a sua justiça. Aleluia. A Bíblia diz que o homem andava errante, distanciado de Deus, já estava condenado. Deus enviou aqui o seu Filho Jesus Cristo para morrer no Calvário, para nos dar salvação. Salvação não é vida eterna, salvação é livramento. Hoje nós estamos precisando da salvação de Deus para o Brasil, salvação de Deus para a Itália, para os Estados Unidos, para a China, salvação de Deus para toda essa humanidade. Mas Jesus já veio e já voltou, mas nós precisamos da salvação de Deus. A salvação de Deus é livramento, e o livramento de Deus será liberado sobre a humanidade quando a humanidade se conscientizar do pecado, se conscientizar
que está distanciada de Deus. Quando a humanidade se conscientizar de tudo isso, Deus vai manifestar a sua misericórdia sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para você, meu irmão, para você jovem, minha irmã, que tem andado nos caminhos do Senhor, aleluia, deixa eu dizer para você, sabe o que Davi disse? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi nenhum justo desamparado. Deus não vai desamparar o seu povo, Deus não vai desamparar a sua igreja, Deus não vai desamparar os seus servos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a oração de um justo só pode muito os seus efeitos. É hora do justo desta terra colocar a boca no pó e começar a buscar a misericórdia de Deus, o livramento de Deus para toda esta humanidade. A minha oração, a tua oração, a nossa oração tem poder de reverter esse quadro, aleluia, o nome do Senhor ser glorificado e nós cantarmos o hino da vitória e dizermos que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido hoje, aleluia, a você olhar para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é amor. A mensagem da cruz, aleluia, ela traz para mim e para você livramento, salvação. Mas a mensagem da cruz requer de mim e de você arrependimento. Arrepende, Israel. Arrepende, aleluia, meu querido irmão, minha irmã, se arrependa do pecado, aleluia, dá meia volta e comece a trilhar os caminhos santos do Senhor. Quando o povo se arrepende, a misericórdia de Deus se manifesta, aleluia, e a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Jesus foi levantado naquele madeiro, aleluia, para hoje trazer para a minha vida e para a tua vida paz. O profeta Isaías disse bem claro isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. Então fica em paz, não perca a esperança, não temas essa situação, não tenha medo, aleluia, Deus está conosco, Deus é o nosso guia, é o nosso protetor, Deus é a solução do seu povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí na tua casa agora, onde você se encontra, sentado aí nesse sofá, ou quem sabe de pé mesmo, assistindo esse culto agora, ouvindo esta palavra, aleluia, deixa essa palavra de Deus tocar o teu coração, deixa a palavra de Deus tocar a tua alma, deixa ela entrar na tua casa e mudar a tua história. Quando a palavra de Deus entrou no meio do povo de Israel, aleluia, houve quebrantamento, aleluia, aqueles corações tornou-se contritos e se arrependeram, e o arrependimento atrai para a nossa vida a misericórdia de Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo Deus manifestando o seu poder glorioso nesse exato momento, aleluia, sobre a vida daqueles que crê e que confia no Senhor, aleluia. Que está assolando, aleluia, a humanidade é o pecado. O que está trazendo ruína para a humanidade é o pecado, aleluia. O pecado, ele traz morte, o pecado, ele traz destruição, o pecado, ele rouba a paz, o pecado, ele traz angústia, aleluia. A doença do mundo é o próprio pecado, oh Deus. Mas esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te convido, aleluia, a crer no poder da palavra do nosso Deus. Eu te convido esta noite, você abrir os teus olhos, aleluia, abrir os teus ouvidos para a palavra do nosso Deus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê, pastor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Deus, aleluia, não tem medo da morte. Quem crê em Deus
não tem medo da miséria. Quem crê em Deus não teme nada nessa vida. Sabe por quê? O próprio apóstolo Paulo disse isso: quem nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus? A fome, a perseguição, a nudez, a morte, a altura, a profundidade, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, meu querido: tudo isso vai passar. Aleluia. Tudo isso vai cessar. E os que confiam no Senhor cantarão o hino da vitória. Os que confiam no Senhor louvarão o nome do Senhor e cantarão dizendo que só o Senhor é Deus. Sabe por que eu me alegro nessa noite, diante de tudo que está acontecendo? Porque escrevendo o capítulo 1, aleluia, do Evangelho de Lucas, e o verso 37, o próprio Jesus disse assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluia, nada é impossível. Nada é impossível. O próprio Deus diz para Sara: todavia, mulher, alguma coisa é impossível para Deus? Aleluia. Pastor, se nada é impossível para Deus, então por que Deus não para esse vírus? Porque no meio de todo esse processo, Deus quer alguma coisa de nós. Deus quer alguma coisa, está requerendo algo da humanidade. Desperta, aleluia, acorda, sai dos meios dos mortos, resplandece, aleluia. É tempo de resplandecermos. Nós somos sal dessa terra e somos luz deste mundo. Mas há muita gente que está apagada, há muitos que ainda deixaram de ser luz e voltou para a escuridão, voltou para as trevas, voltou para o pecado. Mas hoje a palavra de Deus vem para a minha vida e para a tua vida, dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero orar com você agora. Você que está em casa preocupado, né? Dizendo: como que eu vou pagar o meu aluguel? Como que eu vou comer? Se as coisas continuar, o que vai ser de mim? Deixa eu responder a tua pergunta. Confia no Senhor. Confia em Deus. O amanhã não existe. O amanhã, ele não existe. Viva o hoje. Hoje é presente de Deus. Ontem é passado. Hoje é presente. Aleluia. Amanhã a Deus pertence. Amém? Vamos orar o nome do Senhor aí na tua casa agora. Eu te convido para nós fazermos uma oração. Aleluia. Eu não sei o que você vai pedir agora. Se você vai fazer uma oração de arrependimento, se você vai fazer uma oração de conserto, se você vai fazer uma oração agora de intercessão, se você vai fazer uma oração agora pedindo a misericórdia de Deus para a humanidade. Mas eu sei que esse momento agora, diante dessa palavra poderosa, aleluia, essa palavra ela tem poder de salvar o mundo inteiro e tem poder de salvar também a tua casa. Então nesse exato momento eu te convido você a parar tudo aí, aleluia, fazer como Maria, deixar tudo para ouvir a melhor parte, aquela qual nunca te será tirada, que é a palavra de Deus. Nós vamos orar agora, vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos fazer como Moisés revogou diante do arrependimento do povo, diante de Deus, e Deus entrou com a providência, Deus entrou com a salvação, Deus entrou com o livramento. Eu vejo livramento de Deus para a humanidade, eu vejo solução de Deus para a humanidade, eu vejo a resposta de Deus para a humanidade. Qual é a resposta de Deus, pastor? O momento em que a humanidade entendeu o querer de Deus, entender a vontade de Deus, todo esse vendaval vai passar, toda essa fúria, aleluia, vai passar, quando eles entenderem qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Amém? Jó escrevendo o capítulo 42, aleluia, isso enche, radia meu coração, radiante. Ele escreve dizendo assim: bem sei eu, Senhor, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém consegue impedir os pensamentos, os projetos e a ação de Deus. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, que nós atraímos para o nosso meio: a salvação, o livramento e a misericórdia de Deus.
o momento em que nós, aleluia, nos curvamos diante do majestoso, diante, aleluia, do Jeová Jireh, o Deus de providência, diante, aleluia, do eu sou, aleluia, aquele que o vento e o mar obedece, diante daquele que mede a água do mar com a concha das suas mãos, diante daquele que tem nas mãos a chave da vida e a chave da morte. Quando nós curvamos diante dele, arrependidos, com o coração quebrantado, a sua misericórdia é manifesta sobre a nossa vida. Aí vem o livramento de Deus, aí chega a providência de Deus, aí chega a resposta de Deus, aí chega o mover de Deus, aleluia. E eu vejo que tem homens e mulheres de todo canto do mundo que estão clamando misericórdia de Deus para essa terra. E eu te convido agora a orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Israel pecou no deserto, assim como Israel blasfemou, reclamou contra o Senhor e trouxe consequências severas, muitos morreram. Eu vejo que hoje o povo também tem trazido a morte para seus lares, para suas famílias, para os seus filhos e para os seus ministérios, quando eles contraem o vírus do pecado, quando eles abrem e dão lugar para o pecado, ali entra a morte. Mas nós estamos clamando hoje a tua misericórdia, Pai. A tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Visita agora, Senhor, visita a casa da tua serva, visita a casa do teu servo, visita esse jovem que está parado, visita esta irmã que está estacionada, visita esse pastor que está estacionado, visita esse obreiro que está estacionado, bloqueado, diz que não consegue mais voltar para a tua obra, para a tua presença. Mas em nome de Jesus Cristo, libera agora a tua misericórdia, libera a tua misericórdia sobre o Brasil, Senhor. Libera a tua misericórdia, meu Pai, sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre a Itália, sobre esse país, Pai, sobre toda essa face da terra. Libera a tua misericórdia, meu Pai. Libera o teu perdão. Pai, entra com a tua providência. Aniquila esse vírus, meu Pai, tem misericórdia. Eu entendo hoje, pelo poder da tua palavra, que o Senhor dará ordem ao anjo ao teu respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Eu entendo hoje, pelo poder da tua palavra, aleluia, que nada, mal nenhum nos sucederá, e nem mal algum chegará à nossa casa, porque assim diz o Senhor, louvado seja o teu nome. Então eu determino agora, meu Pai, através dessa palavra, que ela chegue até esta vida e agora, quebranta esse coração, liberta do pecado, liberta do ódio, aleluia, faz uma obra genuína, gloriosa, e levanta, meu Pai, remanescente sobre a face dessa terra, para buscar a tua face, para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, aleluia, enquanto nós te adoramos, aleluia, enquanto nós te glorificamos, a tua glória manifesta sobre a face dessa terra, e quando a tua glória desce, aleluia, a abundância de paz, de livramento, de presença de Deus. Ora vem, Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, e eu te agradeço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa, meu amado. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, por ter nos emprestado aí o seu lar, a sua casa, para entrarmos com a palavra de Deus. Estaremos de volta, amém? Estaremos aqui no sábado, ao vivo de novo, transmitindo uma poderosa, impactante, transformadora palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, aleluia. Ela penetra até a divisão da alma, separa juntas e medula, eita glória, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração do homem. Deus abençoa, em nome de Jesus, graça e paz seja convosco, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor Jesus, amém. Deus tem o melhor pra mim.
Deus tem